Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de novo aqui juntos, agora estamos na nossa terceira aula conceitual de Teologia e História da Missão Integral. Vamos continuar refletindo sobre o material da disciplina que você já tem lido e refletido sobre ele no livro, mas aqui nas aulas conceituais eu sempre procuro destacar algum ponto mais importante da unidade ou algum aspecto que talvez possa causar alguma dificuldade a mais. Tá? Nas duas aulas passadas, na primeira aula conceitual, nós vimos uma breve história das origens da teologia e da prática da missão integral aqui na América Latina e Brasil. Na aula passada, conversamos sobre o conceito de reino de Deus como um conceito teológico fundamental para a teologia da missão integral. Hoje a gente vai continuar trabalhando com conceitos bíblico-teológicos para refletirmos sobre a integralidade da missão. Tá? Eu sempre gosto de enfatizar, isso também a gente disse na primeira aula, quer dizer, teologia da missão integral não é uma ortodoxia. Quer dizer, ninguém tem que dizer, bom, que tipo de crente você é? Eu sou crente da missão integral. Não, a gente não se preocupa com isso. Teologia da missão integral é principalmente uma praxis, uma forma de agir da igreja e principalmente uma espiritualidade comprometida com o reino de Deus. A partir dessa espiritualidade deriva uma prática ministerial, missionária, também comprometida com o reino de Deus. Porém, embora a teologia da missão integral, ou a missiologia integral, não seja um pacote doutrinário, não apresente um conjunto de doutrinas, ela exige da gente uma certa revisão de alguns aspectos dos conceitos teológicos com os quais nós estamos acostumados a trabalhar. Tá? Então, na aula passada a gente trabalhou o conceito do reino de Deus, no livro a gente trabalhou também o conceito de êxodo e tal. Trabalhamos as dimensões da missão integral em Paulo, a missão no livro de Atos, e hoje a gente vai fazer uma abordagem que mescla teologia bíblica com teologia sistemática, para nós procurarmos entender melhor em que consiste a integralidade da missão. Tá? Então, das várias maneiras pelas quais a gente pode abordar a natureza da igreja e a sua tarefa, uma delas começa com o relato bíblico neotestamentário que fala da origem da igreja, que é o texto de Atos capítulo 2, tá? Que é a experiência do Pentecostes. Tá? Se você não se lembra bem desse início do livro de Atos, no capítulo 1, os discípulos ficam aguardando a promessa do Pai, repetida por Jesus, e no capítulo 2 eles estavam então reunidos numa casa no dia de Pentecostes, e aí diz o texto de Atos 2, repentinamente o Espírito de Deus foi derramado sobre eles, e isso foi percebido porque aconteceu algo extraordinário. Quer dizer, as pessoas viam chamas de fogo sobre as cabeças dos discípulos e eles começaram a falar em diversas línguas que os judeus de vários países da dispersão podiam entender. Tá? Então, ali o relato de Atos 2 não fala, por exemplo, de línguas estranhas no sentido de línguas desconhecidas, mas de línguas que as pessoas conheciam. Tá? E esse relato de Atos 2 claramente tem a marca textual e teológica de significar uma inversão do que aconteceu relatado em Gênesis 11, no texto sobre a construção da Torre de Babel. Tá? Se você também não se lembra aí de Gênesis 11, é o final da primeira grande sessão de Gênesis, vai do capítulo 1 até o capítulo 11, o relato da Torre de Babel diz o seguinte: a terra estava novamente povoada, habitada, tinha bastante gente, e na medida em que a terra estava de novo habitada, povoada, cheia de gente, havia pessoas poderosas, pessoas que se consideravam mais importantes do que outras, e havia pessoas que queriam chegar até Deus, quer dizer, aquela
a base do pecado, lá em Atos 3, que querer ser igual a Deus, é repetida aqui em Gênesis 11, que as pessoas queriam ficar próximas de Deus. Então elas resolveram construir uma grande torre para chegar até os céus. Então, na medida em que esse desejo de ser como Deus é a marca do pecado, é a idolatria, é a marca da condição humana de alienação de Deus, então diz o texto que Deus resolveu, então, fraudar não, né? Não aceitar esse trabalho dos homens que estavam construindo essa torre, e diz o texto que ele confundiu as línguas para que não pudessem mais se entender. Tá? Esse texto de Gênesis 11 é fantástico. A confusão das línguas, né? Essa proliferação de idiomas que é descrita ali em Gênesis 11, retrata a incapacidade de comunicação, a incapacidade de compreensão. Tá? E ali está, no contexto de Gênesis 1 a 11, a ideia é, se todo mundo fala o mesmo idioma, se todo mundo se entende, bom, vai acontecer tudo de novo que aconteceu lá com Adão, Eva e Caim, o que aconteceu na época do dilúvio, quer dizer, os seres humanos vão se unir, vão fazer cada vez mais coisa ruim, e vai chegar uma hora que, de novo, a maldade fica tão grande que é quase que se torna insustentável. Então, a confusão das línguas não é apenas, como muita gente interpreta, uma punição, é também um ato de misericórdia. Porque com a dispersão das línguas, dos idiomas, você tem menos chances de acumular a maldade em tal intensidade que a vida humana se torna insustentável. Tá? Então, o relato de Atos 2 inverte, do ponto de vista do significado, essa situação. Quer dizer, na medida em que, então agora, os seres humanos não conseguem mais se comunicar entre si, como é que eles vão conhecer a Deus? Se a comunicação está truncada, como todos os povos poderão conhecer a Deus? Não dá para todo mundo aprender o aramaico, que era a língua falada dos judeus naquela época. Porém, os judeus estavam dispersos em várias regiões do Império Romano. Então, a sacada, vamos dizer assim, né, inicial teológica da igreja está, se a turma não pode vir aqui para Jerusalém para conhecer a Torá, que era, por exemplo, em Isaías 42, Miqueias 4, se fala das nações que vêm a Jerusalém para conhecer a instrução, a Torá do Senhor, bom, então vamos mandar o povo todo esparramar a Torá para todos os lados. Tá? Então, esse sinal das línguas ali no capítulo 2 de Atos tem como significado esse comprometimento missionário, ou seja, a origem da igreja, tá? A experiência fundante da igreja, que é a experiência da descida do Espírito, já declara com todas as letras que a igreja é missionária. E essa declaração concreta da experiência reafirma aquilo que Jesus havia dito aos discípulos no capítulo 1. Tá? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá? Então, a igreja, enquanto povo de Deus, é um povo de Deus que está aberto a toda a humanidade, um povo de Deus que está disposto a toda a humanidade, porque foi enviado por Deus a toda a humanidade. Aí você pode lembrar da grande comissão, em Mateus 28, quer dizer, ide por todas as nações, fazer discípulos entre todos os povos, quer dizer, a vocação da igreja, a natureza da igreja é missionária. E isso é uma análise simples, básica, exegética de Atos 1 e 2. Quer dizer, Jesus reúne, os discípulos estão ali reunidos, aguardando o que vão fazer. Jesus ressuscitou e nós vamos fazer o quê? Jesus diz, vocês ficam esperando aí. Se a gente ler só até aí, a natureza da igreja é ficar deitada eternamente num berço esplêndido. Mas Jesus diz, fica esperando a promessa do Pai. O que é essa promessa? Vocês vão receber poder para serem testemunhas. Capítulo 2, a promessa é cumprida. Então, a partir deste evento, desta experiência fundante
do novo povo de Deus, que é a igreja, se declara que a família de Deus está aberta para receber gente de todo tipo, de todas as tribos, raças, línguas, povos e nações, como diz em Apocalipse, gente de todas as formas que você puder imaginar de ser humano. Bom, Deus ama, e se Deus ama, Ele está aberto a acolher. Então, a natureza da igreja é missionária. Um teólogo reformado alemão, que ainda está vivo, Jürgen Moltmann, eu digo, ainda está vivo porque já passou bem dos 80, né? Moltmann é um dos teólogos mais importantes do movimento protestante no século XX e ainda no começo do século XXI, pela sua experiência de vida, pelo seu trabalho e pela reflexão que ele faz. Moltmann, num livro que foi publicado ainda nos anos 70, diz que a igreja é missionária. Em que sentido a igreja é missionária? Na afirmação de Moltmann, não é a igreja que tem uma missão. Ou seja, a igreja não é missionária porque ela tem uma tarefa, uma missão a cumprir. Volta para o Moltmann. Ao contrário, a missão de Cristo cria a sua igreja. Percebe? Não é que a igreja recebe uma missão, então ela tem algo para fazer. Ela é missão. Ou seja, a missão de Cristo, a vinda de Cristo à Terra, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua volta ao Pai, criam a igreja. Então, não é a missão que se deve entender a partir da igreja, mas o inverso. Essa é uma mudança teológica fundamental, radical e extremamente importante, que não é iniciada por Moltmann. Já nos anos 50, 60 do século passado, nas reflexões do Conselho Internacional de Missões e depois no Conselho Mundial de Igrejas e em escolas de missiologia em vários países, se percebeu esse aspecto. 2 livros dos anos 60 são fundamentais para entender isso. E os 2 estão em português. O primeiro, A Natureza Missionária da Igreja, Johannes Blau, que é um livro que define exatamente em que consiste a natureza da igreja, e a tese básica do livro, a natureza da igreja é ser missionária. E o outro livro, que foi publicado bem recentemente em português, né? O livro do Blau já tem várias e várias edições, desde os anos 80, se não me falha a memória, mas o segundo livro, Missio Dei, ou A Missão de Deus, foi publicado há poucos anos em português, e a tese desse livro de Georges Vicedon é: a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Deus envia a si mesmo ao mundo para salvar a sua criação. Então, Moltmann, no final da década de 70, reafirma isso. Não é a missão que se deve entender a partir da igreja. Porque essa era a forma tradicional de fazer missiologia. Você define o que é igreja, bom, aí você define o que é missão. Vejam como funciona isso, esse mecanismo de construção de conceitos. Tradicionalmente, o protestantismo define a igreja como comunidade que se reúne ao redor da palavra e dos sacramentos. Algumas igrejas trocam sacramentos por ordenanças, né? A tradição reformada acrescenta a disciplina na igreja, a comunidade se reúne ao redor da palavra, do sacramento, da disciplina. Outras formulações poderiam ser acrescentadas aí, mas de um modo geral, as denominações protestantes entendem que a igreja é uma comunidade que se reúne. Bom, se a igreja é uma comunidade que se reúne, qual é a missão da igreja? Vai se reunir, é fazer gente vir até ela. Então, a missão da igreja é o quê? Bom, vamos evangelizar as pessoas para elas virem fazer parte da igreja. Pronto, é lógico, é evidente. Quer dizer, se ser igreja é estar reunido, então a tarefa da igreja é aumentar as pessoas que se reúnem, aumentar o número de pessoas que se reúnem. Bom, até hoje, a ideia básica, mais comum de missão das igrejas e das lideranças, dos crentes em geral, inclusive na missão integral, então a gente tem que fazer eu estou fazendo aqui uma
autoconfissão, né? Dando aqui uma autoexortação, também na teologia da missão integral. Se entende que a primeira, ou a essência básica, né? O núcleo básico da missão da igreja é trazer as pessoas para a igreja. Mas aí está um grande equívoco. Por quê? Porque não é a missão que se deve entender a partir da igreja, mas a igreja que se deve entender a partir da missão. E o que é a missão? Bom, é ser enviado ao mundo. João 17, Mateus 28, Lucas 10, Marcos 13, Atos 1 e 2, quer dizer, Efésios 3, quer dizer, esses vários textos bíblicos que nos dizem o quê? Vamos testemunhar ao mundo todo do Evangelho. Vamos anunciar a todas as nações e de todas as nações vamos fazer discípulos de Cristo. Então, o que é fazer discípulo de Cristo? Não é trazer gente para dentro da igreja. Isso é apenas uma parte. E eu diria assim, isso é a periferia da missão. O centro da missão, a essência da missão é ser enviado. Então, a essência da igreja não é se reunir, mas se espalhar. Então eu gosto de dizer, já escrevi sobre isso e gosto de dizer isso quando prego, quando estou ensinando, igreja é a comunidade que se espalha proclamando a palavra e convocando as pessoas para se converter ao Senhor e viver uma vida de compromisso integral com Deus, compromisso este que inclui o aprendizado, a adoração, a celebração, a transformação de vida, etc, etc e tal. Então, entender teologicamente, volta à citação do Moltmann, a igreja missionária em um horizonte universal, quer dizer entendê-la no horizonte da Missio Dei. Ou seja, a igreja é, como Deus, enviada ao mundo. Essa é a natureza da igreja. Então, assim como Deus é o Deus que se esvazia de si mesmo e vem ao mundo, assume a condição humana, a condição de escravo e se torna obediente à morte na pessoa de Jesus, morte de cruz, assim é a igreja. A igreja é a comunidade de pessoas que se esvaziam dos seus próprios interesses e vivem para dar testemunho ao mundo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a igreja como povo de Deus foi formada para viver e testemunhar a missão de Deus na terra. Essa, a meu modo de ver, é uma das mudanças mais importantes que a gente precisa fazer na nossa eclesiologia. A gente não vai anular o fato de que a igreja se reúne, ela tem de se reunir. Mas a reunião é secundária, primária é o envio. A partir dessa mudança, a gente pode reconstruir melhor a compreensão da igreja como um povo carismático. E aqui, óbvio, eu estou usando a palavra carismático, não no sentido de denominacional, né, de igrejas pentecostais, carismáticas, etc. Estou usando aqui palavra carismática no sentido etimológico da palavra caris, graça. Igreja é povo carismático de Deus, ou seja, a igreja é o povo da graça de Deus que recebe as graças, os carismas, os dons de Deus. E através desses dons é que a igreja realiza a sua missão. Então, veja, vamos voltar para o raciocínio lógico. Se eu tenho o conceito, igreja é a comunidade que se reúne ao redor da palavra do sacramento, etc. e tal. Bom, então o conceito de missão, trazer gente para dentro da igreja. Para dentro do templo, não é nem para a igreja. E o pior é que a gente ainda mistura as coisas. Quer dizer, a gente não traz para a igreja enquanto povo, a gente traz para dentro de um edifício, de uma construção. Se a igreja é essa construção em que todo mundo se reúne, o que são os dons, os ministérios? Bom, é aquilo que a gente faz dentro da reunião. Então, eu me lembro da década de 80, ainda meio moleque, ainda começando ministério, que a gente discutia muito nas igrejas, o que são dons, qual é a diferença entre dons, ministérios, manifestações, etc. e tal. E independentemente das
conclusões dos debates, havia uma coisa em comum entre pentecostais, não pentecostais, carismáticos, etc. Os dons são os ministérios que a gente realiza dentro da igreja. Com exceção de um dom, né, que era o dom daquilo que se faz fora da igreja, que é a evangelização. Bem, se eu trabalho com o conceito da igreja como igreja missionária, como povo missionário de Deus, como povo enviado, o que são os dons? Os dons são os serviços que cada membro da igreja realiza na sua vida cotidiana no mundo. Percebe a sacada? Mudou tudo de novo. Aí você vai perguntar, mas professor, e aí a gente não pratica mais os dons durante as reuniões da igreja? Então, se eu tenho dom de ensino, não tem escola dominical, não tem célula, como é que eu vou exercer o dom do ensino? De novo, eu não estou dizendo que uma nova definição anula completamente a definição anterior e as práticas anteriores. Eu estou dizendo que ela reestrutura, reorganiza a definição anterior e as práticas. Quando a igreja se reúne para adorar, quando ela se reúne para a comunhão, quando ela se reúne para o aprendizado, quando ela se reúne para a edificação mútua, bom, existem pessoas que irão exercer dons dentro das fronteiras, dentro das organizações, dos limites desse tipo de reunião. Claro, nenhum problema, você não precisa mudar nada disso. O que precisa mudar é que ministérios, dons, não são só aquilo, as coisas que a gente faz aqui dentro. Dom e ministério é aquilo que a gente faz no dia a dia. Tá? Se a igreja é missionária, ou seja, se a igreja é o povo que se dispersa, eu me disperso para fazer o quê? Para fazer missão. Como é que eu faço missão? Exercendo os dons ou ministérios que Deus me confiou. Mudou. Não anula o anterior, mas coloca a vida cristã sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva nova, inovadora, mas que também, ao mesmo tempo, é muito antiga. Quando a gente estuda a teologia dos primeiros reformadores, pega Lutero, Calvino, Zwinglio, aquela turma das origens do movimento protestante, para eles o conceito de vocação é o chamado de Deus para viver no mundo de acordo com o Evangelho. O conceito de vocação na teologia do início da Reforma não se reduzia à vocação para ministérios ordenados na igreja. O conceito de vocação é ser chamado por Deus, convocado por Deus para viver na sociedade, para viver no mundo de acordo com a vontade de Deus. Então, vocação, naquela época, você é pedreiro. Bom, essa é a sua vocação, então seja um bom pedreiro dando testemunho do Evangelho de Cristo. Fulano, eu sou advogado, então a sua vocação é, enquanto você é advogado, viva praticando a vontade de Deus, dando testemunho de Deus no mundo. Esse conceito de vocação é a base do conceito de sacerdócio universal dos santos, que também é um conceito do início da reforma. E aqui eu quero voltar ao Jürgen Moltmann, teólogo que eu já mencionei outra vez, e citá-lo novamente. Vocês têm a citação aí, vocês podem acompanhar. No meio do slide ali, abrindo parênteses, a missão da comunidade consiste no chamado dos crentes ao reino de Deus, feito por Cristo através do Espírito Santo. Esta missão torna-se manifesta mediante o sinal do batismo. A comunidade dos batizados é a comunidade dos chamados. Não existe nela a menor diferença. Todos foram chamados à vida eterna, à glória do reino e à comunidade messiânica. E lhes foi a todos confiada a missão de viver no presente messiânico esse futuro escatológico e de dar testemunho dele. É fantástico essa definição do Moltmann, essa construção do conceito de missão aqui em Moltmann como missão do povo carismático é extremamente bem feita. Então vou refletir sobre
essas partes, né? A missão consiste no chamado dos crentes a quê? Ao reino de Deus, feito por Cristo, através do Espírito Santo. Veja, a missão é trinitária, é missio Dei. Deus chama no Filho, feito pelo Filho através do Espírito. Deus se envolve integralmente com a missão, porque Ele é a missão. Essa missão torna-se manifesta mediante o sinal do batismo. Então a igreja se reúne ao redor da palavra dos sacramentos, ela se espalha a partir da palavra. Então não é mais se reúne ao redor, né? Então está aqui a palavra, os sacramentos estão aqui paradinhos, estáticos, e a igreja fica aqui rodando, né? A gente no interior de São Paulo diz que o camarada fica dando volta no toco e não tira o toco e não faz nada. Não, a igreja é a comunidade que, a partir da palavra e dos sacramentos, ou ordenanças, etc., ela se espalha, ela vai embora, ela vai para várias direções. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, e o batismo, que é um sacramento, ou ordenança, etc. e tal, é o sinal dessa messianidade, dessa natureza missionária. E o segundo sacramento, ou ordenança, a Eucaristia, a ceia do Senhor, também é não o sinal de que nós somos enviados, mas o sinal de que nós cumprimos a nossa tarefa. Por quê? Porque a ceia do Senhor, o quê? É a comunhão da comunidade. Bom, a partir do momento que eu fui enviado e me dispersei pelo mundo, né, na minha vida cotidiana, realizando a missão, eu preciso voltar e me reunir para celebrar essa missão, para me edificar junto com os demais irmãos. Bom, então a Eucaristia é o sacramento da comunhão com Deus. É o sacramento, vamos dizer assim, da volta para a comunidade. O batismo é o sacramento da saída da comunidade. É ao contrário do que a gente costuma dizer, que o batismo é o sinal de que você entrou para a igreja. Não, o batismo é o sinal que você saiu de si e foi para a missão. A Eucaristia é o sinal de que você pertence à igreja. Então, agora, a comunidade dos batizados é a comunidade dos vocacionados, das pessoas vocacionadas. Então, toda pessoa que é membro da igreja possui a mesma natureza, é vocacionada por Deus. E vocacionada para quê? Para a vida eterna. Então Deus nos chamou para a salvação. Para a glória do reino de Deus, Deus nos chamou para glorificar a Ele mesmo, a sua soberania, o seu amor, a sua misericórdia. Deus nos chamou à comunidade messiânica. O que é comunidade messiânica? A comunidade das pessoas que vivem como o Messias viveu. Como é que o Messias viveu? Enviado pelo Pai ao mundo, cumprindo a missão do Pai no mundo. Então, essa comunidade recebeu, cada pessoa que pertence a essa comunidade, recebeu a missão de viver. Agora, no seu dia a dia, o futuro escatológico de Deus, ou seja, a consumação do reino de Deus que se dará após a volta de Cristo. Viver, experimentar o privilégio de ser cristão, de receber a bênção de Deus, de ter a presença do Espírito Santo, de viver no Espírito, de ser filho de Deus e dar testemunho desse futuro escatológico. Ou seja, dar testemunho dessa maravilha que é pertencer a Deus, que é ser habitado pelo Espírito Santo, que é ser vocacionado por Jesus Cristo, que é ser testemunha do Evangelho para a glória de Deus. Você quer coisa melhor do que isso? Não existe. Tudo mais que ocorre de bom na vida humana está secundário, é subordinado a isso. Quer dizer, a coisa mais maravilhosa da vida humana é poder ser semelhante a Jesus Cristo, semelhante a Deus. Esse é, então, o conceito de povo carismático. Povo carismático de Deus é aquele povo que recebeu de Deus caris, graça, e a caris tem efeitos, carisma. Que efeitos são esses? Você ama as pessoas, servindo as pessoas conforme as habilidades que Deus lhe deu, conforme os talentos que Deus lhe confiou, tanto no seu nascimento, na sua estrutura
mental, emocional, física, quanto no seu novo nascimento. Então, nos anos 80 o pessoal discutia qual a diferença entre o dom e o talento. A diferença entre o dom e o talento é que o talento é um dom que você ainda não sabe que é dom. Então, talento tal, o camarada ali tem o talento de jogar futebol. Mas isso é um talento, isso não é um dom de Deus. Bom, não é um dom de Deus enquanto você não percebe que é um dom. Enquanto você joga futebol pensando que isso é uma forma de você ganhar dinheiro, de você ganhar mulherada, de você ganhar prestígio, de você poder ter carrão, etc, etc e tal, de você ficar famoso, é apenas um talento. Quando você diz, bom, esse aqui Deus me deu, é um presente de Deus, eu vou usar para a glória de Deus, muda tudo. Meu talento é ser engenheiro. Então, se você acha que ser engenheiro é apenas para você, vamos pensar no engenheiro civil, para você construir prédio, ter um bom salário, poder se realizar na profissão, ele é apenas um talento. Quando você reconhece, bom, Deus me deu esse talento, Deus me deu essa habilidade, então eu vou realizar a minha tarefa como engenheiro, etc, etc e tal, para a glória de Deus. Então você vai continuará sendo um bom engenheiro, mas você vai querer ser o melhor de todos, ou a melhor de todas, porque se você faz para Deus, você não faz de qualquer jeito. A gente disse no interior de São Paulo, Você não vai fazer de qualquer jeito, faz direito. Melhor, faz direito, A minha família é do interior de São Paulo, a gente tem um pouco desse sotaque caipira, faça bem feito. Faça de modo excelente, por quê? Porque você está fazendo para Deus. Eu sou professor. Ser professor é um talento, mas se torna um dom quando você diz, bom, eu sou professor para a glória de Deus. Então eu vou ensinar não só para ganhar meu salário, não só para ajudar os meus alunos, não só para fazer amizades, mas eu vou ensinar em primeiro lugar para glorificar a Deus. Então eu tenho de ser o melhor professor possível para servir a Deus. Isso é ser povo carismático de Deus. É viver na vida cotidiana a vocação divina, a vocação da vida eterna, da glória do reino, da comunidade messiânica. A vocação de pertencer ao reino de Deus e de manifestar o reino de Deus ao mundo através das minhas ações, através da maneira como eu trabalho, da maneira como me relaciono com as pessoas, através da minha honestidade, da minha integridade e, acima de tudo, através do meu amor ao próximo como a mim mesmo, que é a expressão do meu amor a Deus acima de todas as coisas. Então, vamos parar um pouquinho e sintetizar isso. O que eu estou dizendo para vocês? Se eu começo a pensar a natureza da igreja a partir da missão e não o inverso, se a natureza da igreja é ser missionária, se a natureza da igreja é responder à Missio Dei, inserir-se na Missio Dei, na missão de Deus, então eu preciso mudar os meus conceitos de igreja e de ministério. E, obviamente, de missão. Então, igreja não é primariamente comunidade que se reúne, igreja é primariamente comunidade que, a partir da palavra divina que nos chama, que nos transforma, que nos edifica, é a comunidade que é enviada ao mundo para dar testemunho. Igreja é a comunidade que, a partir do sinal sacramental do batismo, se reconhece como vocacionada por Deus e vai ao mundo. Igreja é a comunidade que, enviada ao mundo pela palavra, manifestada no sinal do batismo, reúne-se para a comunhão consigo mesmo e com Deus na Eucaristia. Então, muda tudo o que a gente pensa sobre igreja e tudo o que a gente faz. Não no sentido, bom, agora a gente não vai mais fazer culto. Claro que a gente vai continuar fazendo culto. Só que agora a gente faz o culto não para a gente mesmo. Vamos fazer um culto para todo mundo ficar feliz, para as pessoas serem abençoadas, para as pessoas poderem cantar alegremente e sair daqui do culto cheio de leveza, cheio de bênção.
Nada contra isso, mas não é para isso que a gente faz o culto. A gente faz o culto para a glória de Deus. A gente faz o culto para poder sair do culto leve, tranquilo, pronto para fazer missão, pronto para exercer a nossa vocação no mundo. A tradição litúrgica protestante, a tradição litúrgica evangélica sempre afirmou isso, eu não estou dizendo nada de novo. É que quando você mistura tradição litúrgica com esse conceito tradicional de igreja e com a prática tradicional de igreja, o culto acaba virando uma experiência fechada nele mesmo. O culto deve ser uma experiência de celebração, de edificação e de envio. Quer dizer, na tradição litúrgica reformada, por exemplo, o final do culto sempre tem o envio. Tradição luterana, na tradição anglicana, a tradição batista não tem uma ordem litúrgica fixa que todo mundo aceita, nem nos pentecostais, mas nas tradições litúrgicas, inclusive nessas que não têm uma forma fixa mais definida, o culto sempre termina com o envio. Quer dizer, o culto não termina com a bênção, até receber a bênção apostólica. Não, o culto termina com o envio. A bênção é só para confirmar o envio. Você foi enviado por Deus ao mundo e Deus abençoou você para abençoar o mundo. Quer dizer, é o princípio teológico da bênção no Antigo e Novo Testamento. Deus abençoa você para você abençoar outro. Se você recebe bênção e não abençoa outro, você fica obeso de bênção. E quem fica obeso de bênção fica doente. E aí a bênção de Deus, ao invés de ser uma coisa boa, fica uma coisa ruim. Você fica doente de tanta bênção. Você acumula e aquilo vai deixar você morto espiritualmente. Quando você reparte a bênção que Deus te dá, você fica saudável. Dai, ser-vos-á dado. Se você só quer receber e não quer dar, você vai receber, você vai engordar e puf, estoura o seu estômago espiritual, de tanta coisa que você engoliu. Aí você vai ter que fazer cirurgia de redução de estômago, etc e tal, aí dá uma confusão danada, porque não tem médico que sabe fazer cirurgia no espírito. Quer dizer, aí você tem que chegar para Deus e pedir perdão. Senhor, eu tenho sido tão egoísta, me perdoa, agora eu quero aprender, receber bênção para poder distribuir. Esse é o princípio da bênção. Esse é o princípio da graça. A graça é uma lógica de vida. É um princípio, é uma estrutura de viver. Qual é a característica dessa estrutura? É o dar, é o doar-se, é a dádiva, é a generosidade. Viver na graça é viver como uma pessoa dadivosa, generosa, que se doa para o bem do próximo. Aí você vai dizer, mas aí se eu vivo sempre assim, caramba, eu vou passar aperto, porque as pessoas vão abusar e tal e coisa. Mas se você vive assim, se os seus irmãos e irmãs da comunidade vivem assim, você se doa para algumas pessoas, mas tem um monte de pessoas que vão se doar a você. Certo? Comunhão de igreja é isso. Você vai lá, você tem um donzinho, você contribui ali na comunhão. Aí você tem mais 100, 50 mil, sei lá quantas pessoas que vêm e contribuem com você. Quer dizer, a gente não é capaz de entender direito essa lógica da dádiva. A gente fica sempre na lógica da acumulação, que é a lógica do mundo. A gente fica achando assim, mas se eu ficar abençoando os outros, se eu ficar repartindo meu dinheiro, se eu ficar repartindo meu tempo, se eu ficar fazendo coisa boa para os outros, eu não tenho tempo para fazer nada para mim. Você não entendeu nada. Esse raciocínio é egoísta, é mundano. Se você pensa como cristão, como cristã seguidora de Jesus, olha que maravilha, Eu posso agora distribuir meu tempo, meus talentos, o meu dinheiro, e vai ter um monte de gente que vai distribuir o tempo, os talentos e o dinheiro delas, vai repartir comigo. Essa é a lógica da graça. Quanto mais você reparte, tanto mais outras pessoas repartem com você. Quanto mais você partilha, tanto mais gente partilha com você. Quanto mais você se doa ao outro, tanto mais gente se doa a você. Em síntese, isso é a missão. É doar-se ao outro.
E quem é o outro? Na linguagem bíblica, neotestamentária, o outro é o próximo. E quem é o próximo? O mestre da lei fez essa pergunta para Jesus. Aí Jesus olhou para esse mestre da lei e falou, uma boa pergunta, então eu vou te dar uma resposta. E contou uma parábola. Nas edições da Bíblia, geralmente o título é a parábola do bom samaritano. Eu acho que quem botou esse título, com todo respeito, pisou feio na bola, porque Jesus diz que não há bom ninguém, a não ser um, o próprio Deus. Então a parábola, pode falar, a parábola do samaritano missionário, a parábola do samaritano que amava o próximo, mas do bom, aí você está contradizendo o próprio Jesus. Mas fecha esse parênteses aí, você conhece a parábola. Tem lá uma pessoa que estava viajando, foi assaltada, apanhou, perdeu tudo, ficou ali largada na estrada. Aí vem e passa um sacerdote. O sacerdote passa, vê ali a pessoa, desvia o caminho. Desvia o caminho por quê? Porque se o camarada está largado ali no meio da estrada, é uma pessoa impura. Então, se o sacerdote chegar perto, ele fica impuro. Se ele ficar impuro, ele não pode fazer o serviço de Deus. Então ele diz, olha, o serviço de Deus é mais importante do que essa pessoa que está largada aí no chão. Então, eu vou para lá. Passa um tempo, vem um levita. O levita raciocina do mesmo jeito. Se eu chegar perto dessa pessoa, eu vou ficar impuro, eu vou ter que ficar na reserva até ser purificado. Então, servir a Deus é mais importante do que cuidar de uma pessoa. Aí vem um samaritano. Os samaritanos daquela época eram desprezados pelos judeus, não eram considerados parte do povo de Deus. Então, quando Jesus diz que vem um samaritano, o mestre da lei que está ouvindo diz, já vem porcaria aí, né? Já vem um camarada dos ruins aí, camarada que não serve para nada. Então você pode imaginar na sua cabecinha aí, quem nós hoje, cristãos, ou você, sua comunidade, diz que não presta. Então, traduz o samaritano por esse tipo de gente que você acha que não presta, que está totalmente errado e tal. Mas esse samaritano passa ali, olha a pessoa e diz, opa, o que aconteceu aqui? Chega perto, está vivo, apanhou, está maltratado. Pega o camarada, coloca no seu cavalinho, burrinho, não lembro mais qual é o animal que tinha, levou até uma hospedagem, cuidou das feridas dele, alimentou, pagou para o dono da hospedagem, para o dono do hotel, cuida dele, que eu tenho que fazer o meu trabalho, né? Vai lá e continua cuidando dele. Aí Jesus termina a parábola olhando para o mestre da lei e diz, bom, vá e faze o mesmo. O que o mestre da lei não tinha captado, a mensagem ama o teu próximo como a ti mesmo, significa seja o próximo do teu próximo. Quem que é o próximo? O próximo é toda pessoa que necessita de você. O próximo é toda pessoa quem você valoriza, tanto quanto você valoriza você mesmo. E a lição de Jesus vai mais longe ainda. Você não pode contrapor o serviço a Deus e o serviço ao ser humano, como o sacerdote e o levita fizeram. Porque toda vez que você servir alguém que está em necessidade, você está servindo a Deus. Ali é a parábola também de Jesus em Mateus 25, 31 a 40. Parábola do juízo final. Ovelha de um lado, bode do outro. Então um monte de gente na fila das ovelhas chega para Jesus e diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei quem é você. Sabe, você me deu de comer, você me deu de beber, você me visitou na cadeia, você me vestiu, você me acolheu, me atendeu, me socorreu. Dizer, eu nunca fiz isso. Claro que fez. Você fez isso para fulano, para Beltrano, para aquele. Toda vez que você fez isso a um dos meus pequeninos irmãos, você fez para mim. Quer dizer, toda vez que nós servimos a alguém no mundo, toda vez que nós servimos à criação de Deus, nós estamos servindo a Deus. Isso é missão. Não dá para separar e colocar uma hierarquia. Não, eu vou para a igreja que isso aqui é mais importante do que eu ajudar uma pessoa. Não tem mais importante. Se você tem a chance de ajudar alguém e não ajuda porque você está atrasado para ir para a igreja, então você não entendeu a natureza do Evangelho. Você é um sacerdote, é um levita dessa parábola. Quer dizer, isso é a missão. Isso é a Missio Dei. O que é a Missio Dei? A natureza de Deus é amar. Amar a ponto de morrer por nós. A missão da igreja, a missão de cada um de nós. Amar a ponto de doar-se por quem necessita de nós. E os primeiros cristãos, literalmente, vários morreram martirizados por causa do Evangelho.
no século XXI existem alguns países em que é proibido ser cristão e cristãos são perseguidos, são torturados, eventualmente são mortos. Mas na maior parte do mundo, ser cristão não é um perigo, né? Ninguém vai me matar porque eu sou cristão, né? Tá? Mas doar-se, eu gosto de dizer assim, mais importante do que você morrer pelo Evangelho é viver pelo Evangelho. A questão é, pessoas perguntam, você está disposto a morrer pelo Evangelho? Aí todo mundo diz, eu estou. É claro que você está disposto a morrer pelo Evangelho. Está tudo bem, né? Está tudo tranquilo aqui. Se você for para um país em que os cristãos são perseguidos, ninguém vai perguntar para você, você está disposto a morrer pelo Evangelho? Porque você, disposto ou não disposto, você pode ser morto. A pergunta é, você está disposto a viver pelo Evangelho? Você está disposto a viver por Deus? A viver pelo reino de Deus? Se você está disposto, viva. E se eu arrumar problema? Arrumou, fazer o quê? O que conta é que você está a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Como diz a palavra de Deus, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 15, se o mundo me perseguiu, também vai perseguir vocês. Não vai perseguir a gente porque a gente tem uma religião diferente, embora também isso possa acontecer. Mas na linguagem do Novo Testamento, o mundo vai nos perseguir por quê? Porque a gente vai mostrar para o mundo o amor, e o mundo não gosta de amor, o ser humano não sabe amar. E quando você ama, é uma coisa assim fantástica do ser humano, quer dizer, você ama alguém, você se doa para alguém, essa pessoa, ao mesmo tempo que ela fica grata, ela fica com raiva, porque ela não queria ser objeto de um presente, de uma dádiva, e ela fica com inveja. Esse é um mecanismo emocional do pecado, Quer dizer, quando você conversa, por exemplo, quando a gente trabalha com comunidades de pessoas empobrecidas, marginalizadas, elas não querem ganhar coisa. A maior parte delas não quer ganhar coisa, ela não quer oferta, porque ela se sente constrangida. Ela quer o quê? Eu quero trabalho, eu quero dignidade. Então, a gente é perseguido porque ama. Não porque a nossa doutrina é X, mas é porque a gente ama o próximo. Isso é essência da missão e consequências da missão. Finalizando essa nossa aula conceitual. A igreja tem como natureza ser missionária. A missão da igreja é a missio Dei, ela não é da igreja, ela é de Deus. A missio Dei é a nossa vocação no mundo, para servir no mundo ao reino de Deus. Essa vocação é manifesta através dos dons e ministérios do Espírito Santo distribuídos a cada pessoa que pertence ao povo de Deus. E o exercício dessa missão nos leva também ao exercício da comunhão, da reunião dos crentes dispersos para celebrar, para se edificar, para se enviar novamente ao mundo. A igreja é povo de Deus no Espírito, a igreja é povo carismático de Deus, a igreja é o povo da Missio Dei. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela participação de vocês. Reflitam bastante sobre isso, sobre as transformações doutrinárias e práticas que esta reflexão teológica nos convida a fazer. E que Deus abençoe a todas e todos vocês. Até a nossa próxima aula. Abraço.